No vídeo da semana passada, eu falei sobre o crescimento exponencial e como que isso afeta a pandemia e a forma como ela se espalha. Hoje eu vou falar sobre... Esse método é o método científico, que nada mais é que uma forma de resolução de problemas. E para isso eu vou usar o exemplo da cloroquina, que ficou famosa recentemente por vários motivos. Esse trem aqui, ó, é Reuquinol, mas é hidroxicloroquina. Tudo começa com um problema que, nesse caso, nós precisamos matar o vírus de alguma forma. Lá no começo da pandemia, aqui na China, tudo ainda era mato e ninguém sabia como lidar com esse vírus. Obviamente, muita coisa foi testada, assim como a cloroquina. E a gente entra então na segunda parte do método científico, que é a formulação da hipótese. Será que a cloroquina mata o vírus? E lá em meados de janeiro, em alguns testes laboratoriais, a cloroquina parecia promissora, mostrando efeitos positivos no tocante a essa questão do vírus. À medida que a epidemia se tornou uma pandemia, muitos outros países também passaram a testar a cloroquina para ver se eles conseguiam algum resultado positivo no controle do vírus. Mas começando os testes em pessoas, o que os cientistas viram é que a cloroquina piora o quadro do paciente, aumentando inclusive o risco de morte. E aí a gente chega na terceira parte do método, que é a experimentação, onde os cientistas vão testar, primeiro em laboratório, depois em animais e por último em seres humanos, a eficácia da cloroquina, que é o exemplo que a gente está usando agora. Mas no caso de uma vacina, essa parte pode durar até 10 anos, para ter todo o processo desenvolvido, ter certeza de que a vacina não causa mais mal do que a doença. Como nós estamos numa situação emergencial, em muitos casos onde os pacientes estavam já em estado terminal, a cloroquina foi administrada para a gente ver no que dava. E finalizados os testes, os cientistas juntam todos estes dados e vão chegar numa conclusão para a hipótese inicial, que era: será que a cloroquina mata o vírus? Nesse caso, o que a gente descobriu é que não mata. Os cientistas concluíram que 18% dos pacientes tratados com a cloroquina ou hidroxicloroquina morreram. Entre os pacientes tratados com a combinação de cloroquina ou hidroxicloroquina mais antibióticos, o índice de mortalidade foi de 23,8%. Já no grupo de controle, 11% dos pacientes morreram. O estudo alerta ainda que a cloroquina pode estar associada ao aumento do risco que os pacientes têm de desenvolver arritmia cardíaca. Dessa forma, ou nós ficamos com esse resultado, ou a gente formula outras hipóteses, como por exemplo, será que a cloroquina ajuda a combater o processo da infecção pelo vírus? E assim o método recomeça com essa nova hipótese. Mas já com os resultados em mãos, o que os cientistas também podem fazer é publicar suas descobertas em revistas científicas, onde o resultado desses testes será revisado por outros cientistas para ver se aquilo faz sentido, e só depois disso será publicado para que todos tenham conhecimento. Essa parte evita que qualquer um publique qualquer groselha, e alguns cientistas trabalham justamente só tentando achar erros dos outros. Isso também permite que qualquer cientista ao redor do mundo possa repetir esse processo. Chegando-se em algum resultado diferente, ou algo está errado com o processo inicial, ou algo está errado com o processo desse novo teste, ou de repente algo novo pode ter sido descoberto. Porque, segundo o físico Richard Feynman, a ciência é a crença na ignorância dos especialistas. Mas aí vocês perguntam, se tudo pode ser revisado, hoje o ovo faz bem, amanhã o ovo faz mal, como que a gente pode confiar nesse processo? Porque esse método, na verdade, faz a gente chegar aos poucos mais perto do conhecimento e dar uma compreensão maior do problema. É a capacidade dele ser questionado por qualquer um que faz esse método ser tão eficiente, já que não existem verdades absolutas. Em meados de março, o Átila Yamarino fez essa previsão aqui, baseada no estudo do Imperial College. No Brasil, se a gente tivesse seguido essa distribuição, a gente teria 2,6 milhões de brasileiros mortos até agosto. Obviamente, todos já sabem que a previsão não se concretizou, ainda bem, mas como que a gente confia nos cientistas se a previsão não bate? Porque as previsões são feitas com variáveis que mudam, e qualquer alteração nelas muda, obviamente, o resultado. É como se você planejasse para ir praia num fim de semana e no sábado chove. O resultado seria talvez um fim de semana divertido e, quem sabe, uma queimadura do sol, mas no fim a previsão não se concretizou porque uma das informações mudou. Logo, o resultado também muda. Então, o que os cientistas têm que fazer é atualizar os modelos de previsão constantemente, a cada mudança. No caso dessa previsão
do Átila, o que mudou foi a quarentena, o uso de máscaras, distanciamento social, e tudo isso, obviamente, afeta a previsão e ainda bem que reduz o número de mortos. E além da previsão, para lidar com esse tipo de situação, usa-se o princípio da precaução, que, em resumo, é ser precavido para evitar um mal maior. E voltando aos planos de você ir para a praia, você é precavido e decide olhar a previsão do tempo antes de organizar qualquer coisa. E vendo que existe uma previsão de chuva, você muda os seus planos mesmo sem ter certeza se vai chover, porque nesse caso você não vai perder horas de fila, gasto com combustível e etc. E o mesmo vale, nesse caso, para a Covid-19. Não dá para a gente esperar 100 mil mortes para a gente começar a agir, porque a vida das pessoas não tem retorno. A gente tem que agir no máximo para evitar todas as mortes possíveis. Foi o que fez a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, o Vietnã, e é por isso que a quarentena e o isolamento são tão importantes. Ainda mais um país como o Brasil, que faz pouco testes, logo as informações também não são confiáveis para fazer qualquer previsão. Nesse caso, é menos arriscado pedir que todos fiquem em casa, façam isolamento social, usem máscara, do que esperar que a situação fique pior para aí começar a agir, porque nisso vai ter uma inércia que vai trazer a gente para muitos mais contaminados. Porque quanto mais cedo a gente age numa situação emergencial, menos vidas se perdem e mais rápido volta-se ao normal. Esses países que eu citei já estão se abrindo, a economia já está girando, porque eles seguiram esses passos, investiram e acreditaram nos cientistas. O Brasil, infelizmente, está muito longe disso. E por que será? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína.